Teve uma outra viagem também esses dias, também por conta de alinhamento, que foi Gleisi Hoffmann, indo até a China para se encontrar com o pessoal do Partido Comunista Chinês. Está aí um tweet que ela publicou, inclusive chamou a atenção, porque se ela estava na China, não tinha como ela utilizar o X. Né? Porque é proibido, afinal de contas, lá na China. É um caso desses que a gente já comentou. O pessoal até brincou que ou ela usou uma VPN, né, que é uma tecnologia para burlar essa proibição, ou alguém fez isso por ela aqui do Brasil. E aí ele escreve, né? Hoje visitamos a Grande Muralha da China, em Pequim, e nos despedimos da cidade e dos nossos companheiros anfitriões. Sempre um prazer visitar essa terra tão próspera que nos últimos 40 anos, mostrou ao mundo um modelo de desenvolvimento com a inclusão do seu povo. Sigamos nessa parceria por um futuro compartilhado. E aí na foto chama a atenção que não é a bandeira da China, e sim a bandeira da União Soviética, ali, né, do comunismo. Foice e martelo nessa foto aí lá na muralha da China. Temos a manchete do G1, trazendo mais falas aí da Gleisi Hoffmann. Ela dizendo que em viagem a Pequim, Gleisi elogia a democracia efetiva, aspas para a Gleisi Hoffmann, diz ali o jornal. Então, também exaltou o que ela chamou de democracia efetiva. Eu queria ver se alguém aqui da mesa sabe explicar o que é isso. E também o Estadão, trazendo aí uma longa reportagem sobre a viagem da Gleisi. Gleisi participa de evento inspirador com o Partido Comunista na China, e aí me chamou a atenção aqui umas aspas aqui da Gleisi, dizendo o seguinte, o Jean Turco, é o predomínio do capitalismo que gera um cenário mundial de instabilidade, crises, guerras e revoltas. Nossos partidos, o PT e o Partido Comunista Chinês, defendem que o socialismo é essa alternativa. Queria o comentário do Jean Turco para essa sequência aqui de relatos sobre a viagem da presidente do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente da República, lá à China. Olha, aqui eu ganho fácil, né? Assim, coitadas, mas poderíamos falar 1 hora. Bom, por onde começar? Se ela estiver usando VPN na China, não me surpreenderia, né? Depois dos socialistas de Rolex, ambientalistas de SUV, sensores de VPN, não seria nenhuma novidade. Ainda, tudo isso porque depois as pessoas falam que quando nós falamos que tem um perigo de socialismo, de comunismo, é mentira, estamos exagerando, é um espantalho, o fantasma do comunismo, etc. É isso. Com quem eles fazem parcerias internacionais? Com ditaduras totalitárias comunistas, ou teocracias machistas e homofóbicas que reprimem as mulheres, etc. Hoje existem 0 ditaduras fascistas no mundo, 0 ditaduras nazistas no mundo, existem ditaduras socialistas e comunistas. China, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Angola, né? E todos eles são amigos e parceiros do nosso querido PT. Então não é um espantalho, não é um fantasma, é isso aí mesmo. Sobre democracia efetiva é uma pergunta difícil, porque apesar de eu ser cientista político e ensinar ciência política, este conceito não conheço, não existe. Ela está utilizando um termo aí para dizer, para se desvincular do fato que, de fato, ela sabe que não é uma democracia, ninguém considera aquilo lá uma democracia, muito pelo contrário, e ela está falando de democracia efetiva, de fato. Não é democracia, não existe isso. Talvez ela não conhece os rankings internacionais, né? Os rankings internacionais sobre democracia são vários. O mais famoso é aquele da Economist, que coloca a China entre países autoritários, os mais autoritários do mundo, junto com estes aqui que citei. O ranking do IDEA coloca a China na posição 157, na última posição do mundo, junto com Afeganistão, Eritreia, Haiti, Mali, Myanmar, Somália, Sudão, etc, etc. Ainda, o Wise Voter coloca a China na posição 147 no mundo, junto com, perto, próximo, de Burundi, Arábia Saudita, Venezuela, Eritreia, Uzbequistão, etc. Então, assim, para nenhum cientista político do planeta, a China seria uma democracia. Para Gleisi Hoffmann, sim.
Pois é, você comentou que depois o pessoal fica falando que é a teoria da conspiração, né? Temos um tweet da Miriam Leitão, que é uma opinião mais ou menos nessa linha aí. Ou seja, depois de tudo isso que a gente viu aqui, a Miriam Leitão diz o seguinte, olha, o PT, no caso ali com a Glaze, né, ajuda a versão do adversário ao defender que tem a mesma proposta do Partido Comunista Chinês, Lobauer. Então, essa ida da Glaze até lá e toda essa repercussão, todo esse relato que ela fez, não é verdade. Isso aí só ajuda a versão de quem acusa aquilo que ela está fazendo. Esse é o raciocínio. É a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei pensando, adversário, será que da própria Miriam Leitão também, né? Acho que ela nem percebeu, talvez que ela tenha deixado essa mensagem. Porque eu acompanhei a vida, acompanho, né, a história da jornalista Miriam Leitão desde a TV Abril, em 85. Eu me lembro bem, a gente gostava e tal, acompanhava. E o que aconteceu com a Miriam Leitão, com vários outros jornalistas, é que eles viraram ativistas. Então, assim, a manchete deve ser a opinião dela, né? O adversário dela, em primeiro lugar. Depois, o que ela fez referência ao adversário da própria Glaze, do governo. E a senhora Glaze, eu não sei se por ignorância ou por cinismo ou pelos dois juntos, ela não precisa saber. Cada um acredita no que quiser. Afinal de contas, nós estamos aqui falando de liberdade de expressão. E cada um que tenha a crença que quiser e expresse o que bem entender. Mas ela tem que saber que a China é um país capitalista. Certo? Do ponto de vista econômico. Não venha me dizer que essas empresas todas aí que estão faturando trilhões por ano são empresas socialistas. Não são. O sistema político é unipartidário, é um sistema autoritário, como descreveu bem o Jean Turco, mas nós estamos falando de uma economia absolutamente muito interessante trazer a referência do Lazzarini de novo, porque é um capitalismo de laços, agora só que desse daqui é muito organizado e muito direcionado, mas é capital, é lucro na veia, se ela não entendeu ainda. Então, assim, acho que ela nem deve ter percebido quando colocaram a bandeira o que da União Soviética ali, ela deve ter achado que era causou essa China. ascensão econômica que ela falou não foi o comunismo, Causou essa ascensão foi a liberdade econômica do senhor Deng Xiaoping, Exato. em 1978, que falou, não importa a cor do gato desde que ele casse o rato. Não é assim que começou? E assim foi. Em 40 anos eles deram um looping no mundo, transformaram o capital na fonte de riqueza daquele país, investiram em produtividade, em educação, em concorrência, propriedade privada, controlada pelo Estado, e acabou. É isso que aconteceu, e você está escancarado para quem quiser. Então, assim, eu não sei se é cinismo, se é alucinação, se é os dois, se é ignorância, mas, assim, dá uma vergonha de ver. Dá vergonha. Inclusive porque é uma pessoa que tem uma autoridade importante, é presidente do partido que governa o país, né? Então,